Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Uma condição do cristão é ele ser comprometido. Ele ser comprometido com Deus, ser comprometido com a palavra, ser comprometido com a igreja, ser comprometido com a família. O comprometimento, ele é muito valioso na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que vocês que estão aqui nessa noite está pronto para a palavra. Quem está pronto aí para receber a palavra de Deus? Eu também creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu creio que Ele vai falar, e Ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Eu acredito que Ele vai falar aquilo que é necessário para que haja em mim uma mudança, uma transformação, para que haja em mim um resultado favorável vindo da parte dEle. Quem crê assim, diga amém. Mateus capítulo 11 e apenas o versículo 28. Glória a Deus. Mateus 11 e 28. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal, que tem recebido as nossas orações. Sei que o Senhor tem te abençoado. Peço àquele que ainda não é inscrito, que se inscreva neste canal, nos ajude a divulgar. Escreva, compartilhe, ative o sininho para que você possa receber a notificação que é colocada no canal. E seja abençoado e conte com nossas orações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Digam graças a Deus. O cansaço é uma condição do ser humano. Quem já esteve cansado aí? E esse cansaço, ele apresenta em nossas vidas, na mente, a mente cansada, o físico cansado. Mas um dos cansaços que mais possa dizer assim, devasta o ser humano, é o cansaço por dentro. Esse cansaço por dentro é um cansaço que é um vazio. Aleluia. A pessoa cansada por dentro, ele fica desesperançado. Ele fica desesperançado. Louvado seja Deus. Mas que bom que Deus chama esse tipo de pessoa que está nessa condição. Louvado seja Deus. Isso é esperança para nossas vidas. Aleluia. Se está cansado por dentro, ou de cabeça, ou de físico, receba esta promessa para a sua vida. Aleluia. Essa promessa de esperança. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Aleluia. Então Deus norteia qual é a nossa direção quando estamos nessa situação. É ir de encontro a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que, diante de situações, cansado de alguma forma, ele foi em direção ao Senhor, e lá com o encontro com o Senhor, aleluia, ele recebeu a bênção. Existe no meio cristão expressões bíblicas que muitos dizem e não sabem nem onde é que está escrito. Você vê uma expressão bíblica que pode tornar na vida de um cristão como um refrão.
A alegria do Senhor é a nossa força. Talvez muitos de alguns de vocês nem sabem onde está escrito na Bíblia, mas não importa muito aonde está escrito. Importa é você entender de onde vem essa inspiração. A inspiração vem do Senhor. Aleluia. Então esse refrão, essa expressão pode ser um refrão para a nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Alguém já ouviu esse refrão? Então, se você está cansado, você pode dizer para Deus: a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode fazer esse refrão na sua vida em vários momentos da sua vida. Aleluia. É assim que Paulo escreve: no demais, irmãos meus, buscai força, fortaleza no Senhor. E se encontra fortaleza em Deus, tendo a mentalidade de Deus nas nossas vidas, falando aquilo que Ele fala a nosso respeito. Aleluia, glória a Deus. Então, vinde a mim todos que estáis cansados. Eu já vivi essas condições de um cansaço que eu busquei força no Senhor. Enquanto eu buscava força no Senhor, a desesperança estava me vencendo. Era eu buscando força, o cansaço e a desesperança me vencendo. Aleluia. É porque eu buscava força em Deus da minha maneira. Aleluia. E Deus nos diz como devemos buscar essa força nele. E no momento que eu busquei a força nele da maneira que ele determina, então eu recebi a força dele. Aleluia. E tudo começou a mudar na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui o escritor Jesus falou: vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. A sobrecarga na vida humana, ela é expressa, na Bíblia é expressada de várias formas. Algumas cargas que você leva é por responsabilidade. Aleluia. Um pai de família, ele tem uma carga de responsabilidade do cuidado do lar, da esposa e dos filhos, se é que ele é comprometido, se é que ele é responsável, se é que ele é o homem cabeça e tem a responsabilidade. Se esse um homem não só é marido, então ele tem essa sobrecarga, porque ele tem uma responsabilidade. Mas também a Bíblia mostra que nós às vezes arranjamos sobrecarga. Uma das sobrecargas que o ser humano adquire e carrega consigo é passado. Muita gente vive com sobrecarga do passado, não sabe se livrar do passado, das cargas do passado. Muitas pessoas levam sobrecarga com a ansiedade do amanhã. Aleluia. Estando preocupado com o dia de amanhã. Eu estou preocupado com amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. O nosso dever é confiar nele e dizer: Senhor, se assim o Senhor permitir que eu chegue ao amanhã, que é o meu presente, eu te agradeço e vou andar com o Senhor mais firme ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então há pessoas que se carregam. Muitas pessoas se sobrecarregam com o perfeccionismo. Tem gente que é perfeccionista e é uma sobrecarga, porque não há necessidade de tanta perfeição. E essa perfeição, ela é prejudicial ao ser humano, a ponto da medicina constatar que a maioria das pessoas que usa o perfeccionismo tem doença de toque. Você já ouviu falar da doença de toque? A doença de toque é causada pelo perfeccionismo. Começa a mente gerar uma doença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preocupante para o ser humano se ele não entender e não der ouvido ao que Jesus chama: vinde a mim. Então esse vinde a mim todos, eu posso me incluir.
Aleluia. Eu posso me incluir nesse chamado. Esse chamado de vinde a mim não é só uma palavra de motivação, não é apenas um despertamento, é Deus chamando para socorrer. Aleluia. É Deus nos chamando para socorrer. E o que estamos esperando nesse momento? Hoje eu vivi uma experiência. Eu estava numa cidade aqui da região e o carro quebrou em um local muito desamparado, um local perigoso, e eu tive que empurrar o carro. Olha, gente, andar em carro é bem gostoso, se andar confortável, aleluia, glória a Deus, é bom. Mas de repente agora o carro não anda comigo, eu que só tenho que conduzir ele, empurrar ele. Empurrar bastante, uma distância longa, aleluia. E eu tendo que pensar em Josilda, que está comigo. Josilda para dentro se sente, e eu... Porque é uma carga do meu compromisso, da minha responsabilidade com ela. Mas alguns não têm esse compromisso. Dizem assim: empurre você, que eu vou sentado aprumando. Já que você não sabe aprumar, dirigir, vai empurrando, que eu vou empurrando. Veja bem a natureza das coisas de Deus, como é que é. E eu preocupado para que ela pudesse se sentar ali, oh glória. E eu me sentindo bem, empurrando e aprumando, e olha, é maravilhoso, irmão, glória a Deus. Então, de onde vem essa natureza? De onde vem essa força? Eu faço o que Paulo diz, aleluia. Eu escuto o chamado da voz de Deus. Irmão, no demais, fortalecei na força do Senhor e no seu poder. Aleluia, glória a Deus. O meu físico está cansando, mas é como se eu estivesse ouvindo a voz dele. Você está cansado, vinde a mim. Eu vou com ele, aleluia, empurrando até chegar ao canto, o local determinado, e não é fácil, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ouvir essa voz, vinde a mim, é ouvir o céu, é dar ouvido ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. O céu brama essa voz, vinde a mim. Pastor, e como é que eu vou ouvir do céu? Pelo intermédio do Espírito Santo. Mas acontece que muitas das vezes nós não permitimos essa abertura para Ele. Ele fala, Ele orienta, Ele diz. Mas às vezes a gente não dá atenção devida, a gente não deixa se levar pela orientação, nós deixamos levar pelo nosso pensamento, aleluia, pelo nosso pensamento. Onde eu parei o carro, um lugar perigoso, um lugar de muito assalto, um lugar onde a maioria das pessoas que moram ali não são perigosos. Então primeira coisa que tem que fazer é orar, aleluia. Primeira coisa a fazer é orar. Quebrou, estou no prego, tem que orar agora, tem que orar. Jesus, agora é hora de se entrar em ação. A gente procura o recurso humano, mas ora a Deus, Senhor, agora é hora do Senhor mover-se em meu favor, aleluia. Eis-me aqui cansado, glória a Deus. E quando tudo parecia tão difícil, apareceu um jovem de uma cara esquisita, de um jeito esquisito, de uma vestimenta que você olha assim para ele e você não bota muita fé, aleluia. Porque isso nós sabemos fazer muito bem, julgar, aleluia. Nós fazemos julgar,
Mas aí a oração é para dar discernimento espiritual, e o discernimento que Deus dá é esse. João escreve: não julguei segundo a aparência, mas julgue segundo a resta da justiça. Então esse jovem feio, mal amanhado, esse jovem de mau parecer, eu tenho que entender que ele vem como uma ajuda de Deus. Aleluia. E ele disse: ô, você quer ajuda para empurrar o carro? Aleluia. Sim, eu quero. Então vamos empurrar o carro. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já cansadinho. E com a ajuda dele, parecia facilitar para mim, parecia melhorar para mim. Pelo contrário, piorou. Sabe por quê? Porque ele é um jovem de 22 anos, com físico avantajado, muita força. Ele queria levar esse carro em alta velocidade, correndo na pista. Vapo, e eu de lá. Aí eu disse: meu filho, eu já não tenho a sua idade, eu já sou um ancião, vamos mais devagar. Aleluia, glória a Deus. Vamos mais devagar. Aleluia, glória a Deus. E um certo momento do cansaço, ele olhou para mim e disse: tem uma descidazinha aqui, um pouquinho, uma inclinação. O senhor entre no carro, que eu empurro. Vai dar para empurrar de descida. Eu entrei no carro e ele começou a empurrar. Só que eu olhei pelo retrovisor, irmão, a imagem que veio a mim naquele momento foi do tempo da escravidão, como se eu fosse o Senhor e ele o escravo. E imediatamente, eu cansado, eu abri a porta, que eu não sei como eu não caí, porque eu caí descida meio rápido. Eu desci e continuei empurrando mais ele. Por que eu tomei essa atitude? Porque eu pedi uma ajuda. E ajudar, receber ajuda, não é deixar o outro fazer. Porque o cristão tem que entender isso. Ele vai para ajudar, não é para deixar o outro fazer, eu ficar de braço cruzado olhando. Não é assim, aleluia. Isso são princípios espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, nessa vida comum que nós vivemos, as coisas sucedem. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. Eu passei já na minha vida esses momentos de cansaço, desesperança, como Pedro diz na sua carta, vivendo num mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Aleluia. Eu já vivi isso. Glória a Deus, eu vivi isso. Mas uma vez eu dei ouvido a essa voz: vinde a mim, você que está cansado. Eu disse: só eu que estou cansado. Aleluia. Não existe ninguém mais cansado do que eu. Eu estou bem cansadinho. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Aceitei o chamado dele. Glória a Deus. Então, essas coisas que sucedem igualmente a todos na vida do ser humano, que Pedro chega a escrever: amados, quando você estiver enfrentando uma luta, uma aflição, saiba que no mundo inteiro tem irmão passando por assim. Aleluia. Olha que coisa linda. Não linda, está todo mundo sofrendo, mas Deus se preocupar para que eu não me sinta um espírito de inferioridade. Só eu passo por isso. Eu fico tão triste quando eu vejo crente com o beicinho virado, se achando a cocada preta. Aleluia. Se achando que é o rei da cocada preta. Irmão, nós somos seres, criaturas de Deus, que Deus, por sua palavra e por este chamado para Jesus,
nos gerou de novo para viver uma viva esperança. Aleluia! E essa viva esperança, louvado seja o nome do Senhor, está justamente naquilo que Deus se preocupa conosco. Eu tenho que atender porque Ele está se preocupando. Estou cansado, mas Ele me contempla, está precisando de ajuda. Vinde a mim, que eu vou lhe ajudar. Aleluia. Observe, irmão, vinde a mim. É uma tomada de direção, é um posicionamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nos falta isso, tomar um posicionamento. Primeira coisa do cansaço é se achar que não dá, é achar que não pode. A fé nos leva a fazer tudo o contrário. Os outros não vão entender, mas não se preocupe não, se os outros não entendem, porque às vezes a atitude de fé, irmãos, que os outros não entendem, aqueles que não entendem, é porque não tem intenção de ajudar, ele tem intenção de criticar. Mas o Senhor não, o Senhor espera essa sua atitude, uma fé que agrada a Ele, Ele vai entrando com a providência. Aleluia. O grande defeito do cristão, a maioria da mentalidade cristã, é porque olha para Jesus apenas como provedor. Você vê que aqui mais na frente ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos... Aprendei de mim, aprendei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então a maioria da mentalidade cristã olha para Jesus como provedor, e nós devemos olhar para Ele como provisão. Ele é a provisão. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. É porque ele é a provisão. E às vezes nós olhamos só para ele como provedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa agora ter essa atenção para com o Senhor, Ele como provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com o carro quebrado, estou num lugar estranho, não há possibilidade de socorro. Deus tem que se mover a meu favor, e para Ele mover a seu favor e ao meu favor, eu tenho que ir a Ele. Você sabe que às vezes nós negligenciamos nisso. A coisa aperta, a gente reclama, conta para um, conta para outro, faz uma oraçãozinha, não resolveu nada, aí desestimula. Vinde a mim é um clamor de expectativa, de esperança. Aleluia. Então, como o texto sagrado diz que sucede igualmente a todos, vai suceder. Porém, você tem uma companhia. Eu estive doente, mas o Senhor era comigo, estava comigo. O carro quebrou, mas o Senhor estava comigo. Onde eu estava o Senhor? Naquele jovem, que ao meu olhar, aquele jovem, ele estava ali, Deus colocou ele ali. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque isso no coração, igreja. A gente anda receoso demais nesse tempo de vida, porque nós aprendemos uma coisa: os dias são difíceis. Nós aprendemos que os dias são difíceis, nós vemos os acontecimentos, e isso tem feito com que a gente comece a perder essa originalidade que a gente tem de Deus, de confiança. Mas a gente precisa se firmar na confiança,
Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 2: pela fé nós adentramos essa graça e nela estamos firmes. A graça é um favor divino, é algo imerecido, aleluia. Não começa a contar com você, não começa a contar com o que você pode, não começa a contar com o que você tem. Aprenda a contar com Deus, aleluia. Começa a contar com Deus, glória a Deus. Aí Paulo diz, o capítulo 5 de Romanos, no versículo 2: pela fé nós adentramos a esta graça. A graça é Jesus. Paulo diz, o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O que ele estava dizendo? Eu sou suficiente, aleluia. Eu sou a sua provisão, aleluia. Olha que coisa boa. Então, entramos pela fé a esta graça, a esse direito permitido por Deus na graça para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E essa graça, nela nós estamos firmes. O escritor aos Hebreus disse: se eu perder essa confiança, a alma não tem mais prazer, aleluia. É justamente quando o cansaço é dentro, a alma perde o prazer, aleluia. Aquilo que era para te motivar, está sendo agora a razão para dizer. O que tem de gente desmotivada? Eu encontrei um irmão ontem. Ele disse: pastor, eu estou afastado da igreja, estou em casa, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não vejo mais nada na igreja que seja atrativo. Eu disse: porque você tem olhado para os componentes da igreja. Você tira o olhar dos componentes e olha para Jesus na igreja, que você encontra Jesus, aleluia. Você está olhando para os componentes da igreja. Os componentes da igreja é uma igreja visível, uma igreja composta de pessoas inacabadas, imperfeitas, aleluia, que tem seus momentos de fraqueza, que tem seus momentos de ira, que tem seus momentos de frustrações, aleluia. Então, esses componentes que estão nessa condição, se você não olhar para o cabeça que é Jesus na igreja, esses componentes vai lhe fazer enfraquecer, aleluia. Mas se você olhar para o cabeça da igreja, esses componentes que você vê, o Senhor vai lhe dar força e dizer: isso aí é o espelho para que você não se torne assim. Você vai melhorar, aleluia. Porque é o desejo de Deus, é nos fazer melhor, é nos fazer melhores, aleluia. É o desejo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz que em Romanos capítulo 5, versículo 2, que nós entramos nessa graça por fé, e nela estamos firmes para gloriar-se. Gloriar-se na tribulação. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é que eu posso me gloriar diante de uma circunstância que está me atrapalhando? Como é que eu posso me gloriar diante de uma dificuldade que eu não estou conseguindo superar? Aleluia. Simplesmente olhando para Jesus. O que há de dificuldade na igreja é por causa de não entender. Não entender. A igreja precisa entender algo. E o que a igreja tem que entender é: Deus é quem faz a obra na tua vida. Esqueça que você pode até Deus lhe usar para ser seu instrumento, mas a obra quem faz é Ele. Aleluia, glória a Deus. Entramos pela fé esta graça, estamos firmes para gloriar. E nós nos gloriamos. Gloriar
essa história que aqui no Nordeste de fulano é muito pabo. É contar aquilo que Deus faz na nossa vida com alegria, contar com fervor, como acreditando. Louvado seja o nome do Senhor. Levei uma topada, glória a Deus que não quebrei o dedo. Levei uma topada, rapaz. Mas graças a Deus não aconteceu nada não. Não está gloriando nada. Tem que pabulejar, se gloriar, eu levei uma topada, glória a Deus, Jesus botou a mão e segurou, não quebrou nada. Aleluia. Gloriar sim, tem essa ímpeto de dizer que Deus é grande. Aleluia. Levei uma queda, antes de bater o nariz no chão, a testa, eu botei a mão e bati a cabeça e não reou, porque Jesus botou a dele junto da minha. É gloriar na tribulação. Rapaz, levei uma queda. É porque eu fui muito ligeiro, botei a mão. Esqueça, não foi você que foi ligeiro não. Foi o Senhor que tomou o partido por você. Aleluia. A igreja precisa entender isso. Colocar a culpa em Jesus. Quer dizer, colocar a culpa no sentido de gloriar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, Ele dá esse brado: vinde a mim. Oh, glória a Deus. Vinde a mim. Podia ter esse brado ser apenas no momento que eu estivesse tranquila, abençoado, que eu tivesse nadando na bênção. Podia ser assim, mas Ele não. Ele diz justamente no momento que eu estou para baixo, que eu estou ficando molinho. Preste atenção. Estou lhe chamando, vinde a mim. Aleluia. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu acho maravilhoso essa forma de linguagem que Deus fala conosco, irmão. Ele diz: eu vos aliviarei. Às vezes nós queremos que seja sanado. O cristão tem uma mentalidade que Deus faz por completo. Eu me lembro de umas pessoas que dizem: não, Deus como faz, Ele só faz completo. Mas o completo para Deus não significa que é uma perfeição que nós podemos ver. Ele faz. Eu lembro de um testemunho de um pastor que era amigo da gente, mas eu nem sei mais como ele está, faz tempo que eu não tenho contato. Quando ele era jovem, ele não tinha o tendão da perna, então ele não andava, as duas pernas dele, ele se arrastava com as mãos e os pés estirando. E ele aceitou Jesus e Jesus botou tendões nele. Aí ele andava, mas ele andava assim. Andava assim. Botou tendões nele. Aleluia. E uma certa vez um irmão chegou para ele e disse: eu não acredito que Deus tenha feito isso não. Porque Deus como faz completo. Eu disse: pois Deus faz completo segundo a nossa necessidade. A necessidade dele era ficar em pé e andar. Talvez a sua necessidade seja para que você seja um modelo. A dele não era, Deus fez assim. E glória a Deus, Deus fez. Aleluia. A gente tem que entender essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquilo que muitas das vezes nós achamos que é pouco, ele é uma grande medida diante de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu aliviarei. Esse aliviar é maravilhoso, como eu disse, que às vezes nós queremos ser alcançado de uma forma. Eu já passei muitas situações em hospitais
Já passei muitas situações nos hospitais. Como eu já infartei 12 vezes, eu já tive AVCs, eu já tive várias sequelas, eu já tive câncer. Quase todas elas eu fui recuperado. Algumas vezes houve de imediato, mas as outras vezes há uma restauração. E eu preciso entender que ali é Deus que está trabalhando em mim. É uma restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que a Bíblia narra que Jesus orou por um homem cego. E quando terminou de orar, perguntou a ele: o que tu vês? Ele disse: eu vejo um homem parecido com um pé de pau, com uma árvore. Olha como está distorcida a visão dele, o que ele estava enxergando. E mais uma vez Jesus pôs as mãos sobre ele para ele ver e enxergar. É um processo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus, homem, com um ministério divino, esse homem Deus, homem encarnado, que ele dizia: eu e o Pai somos um, e onde eu estou o Pai está comigo. Ele me deu a autoridade. Ele trabalhava daquela forma, e ele é o mesmo hoje, trabalha da mesma forma. Quando ele alcançar a nossa fé na condição, ele vai fazer de imediato. De outras vezes ele vai fazer progressivamente. Aleluia. Eu estava contando com um irmão ontem, que quando estava alteando a igreja aqui à frente, eu com 12 dias de operado do coração, eu trabalhando de pedreiro e pulando, conduzindo uma torre de ferro e pulando daqui de cima. E dizendo: irmãos, se preocupe não, que se eu morrer ali no asfalto, um rolo passar por mim, depois Deus me levanta. Aleluia. Vai me levantar. Isso, irmão, porque é promessa. É promessa. Essas promessas vão se cumprir, progressivo ou não. O rolo passou, ficou igual a seu Madruga, quando o seu barrigo cai por cima, só o papelzinho. Aí vai ficando balançando, aí vai se enchendo, é progressivo, aí levanta de novo. Seu Madruga foi assim. Então, o trabalho de Deus é assim. Glória a Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimido. O vazio, quer dizer, o cansaço, ele oprime. Oprime as pessoas. A maioria das pessoas que biologicamente não tem motivo para ter depressão e está com depressão, inicia com o cansaço. O cansaço que vai tornando vazio e vai tornando a desesperança. E a grande maioria das pessoas que têm depressão é isso. Elas são depressivas por causa que elas estão cansadas por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são fáceis de a gente dizer para elas o caminho para se restaurar. Eu já lutei com várias pessoas assim, e graças a Deus, Deus deu vitória. Então, queridos, todos nós já passamos por esse tempo de cansaço e poderemos ainda sentir. Porém, a promessa está feita, a esperança está de pé. Basta a gente recorrer àquilo que Deus já tem feito por nós. Amém? Aplauda Jesus aí com alegria. E glória a Deus.